A paz do Senhor, meus amados irmãos, queremos mais uma vez aqui compartilhar com os irmãos a alegria do nosso coração, a gratidão no nosso coração em poder compartilhar com vocês, com todos, mais uma vez da palavra do Senhor, dos louvores e das orações. É muito gratificante e é edificador para as nossas vidas. Cada vez que eu estou aqui compartilhando com os irmãos, eu cresço mais, eu me sinto mais fortalecido e me sinto mais encorajado a compartilhar cada vez mais. E iniciando o nosso culto desta manhã, quero deixar para os irmãos e convidar para que leiam comigo a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 7, versículo 38, palavras de Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Salvador, nosso guia, nosso intercessor, o Cordeiro de Deus, aquele que veio para nos resgatar. Palavras de Jesus: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Que nós possamos fluir a palavra de Deus, que nós possamos fluir esperança, fluir alegria, fluir a palavra de Deus para todos aqueles que compartilham conosco. Amado Deus, amado Pai, queremos suplicar, meu Deus, que nós possamos ser vasos que possam jorrar, transbordar da Tua palavra, que nós possamos transbordar alegria, esperança, que nós possamos transbordar da Tua palavra, transbordar de amor, que nós possamos ser cheios, que nós possamos ter conteúdo do conhecimento de Deus, que nós possamos transbordar conhecimento de Deus para edificar pessoas, para edificar todos aqueles que estão ao nosso redor, para edificar o nosso próximo, para edificar as nossas casas, nossas famílias e todos aqueles que se achegam a nós, que nós possamos ser colunas do Senhor nesta vida. Pedimos, meu Pai, que o Senhor nos perdoe se por um acaso nós estamos negligenciando nessa parte, mas que o Senhor conhece o nosso interior, o Senhor conhece a nossa estrutura e nós sabemos que o Senhor está cuidando de tudo por nós. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe a nossa adoração, restaura, Senhor, os nossos corpos, cura as nossas enfermidades, cura as nossas tristezas, tira toda a nossa ansiedade, tranquiliza o nosso coração neste momento para que nós possamos ser cheios, que nós possamos transbordar de amor. Ouve, Senhor, as nossas orações, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém, Senhor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Oh, dá-me falar cada dia com salmos e de amor. Oh, dá-me viver cada dia com gratidão e louvor.
Amados irmãos, bom dia, graça e paz. Que Deus, na pessoa do seu Espírito Santo, nos conduza nessa manhã na meditação da sua palavra, para que entendamos a mensagem da sua palavra para o nosso crescimento e para o nosso enlevo espiritual. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramando sobre nós a sua graça. Que tenhamos realmente um dia excelente na sua presença. Eu quero, para a nossa reflexão, ler no Evangelho de João, capítulo 16, o verso 8, que diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amado Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos acrescenta na vida. Muito obrigado pelas bênçãos já divindas das tuas mãos. E muito obrigado também, Senhor, por essa porção da tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Fala, Pai, os nossos corações. Queremos aprender do Senhor para o nosso crescimento espiritual, mas também para a glória, louvor e honra do teu santo e bendito nome. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero meditar com base nesse texto com os irmãos sobre o seguinte tema: o papel do Espírito Santo na salvação. Queridos, o Senhor Jesus estava encerrando a sua missão na terra e por isso ele estava preparando seus discípulos para darem continuidade a essa missão. Ele havia falado aos seus discípulos que ele ia ser julgado e condenado à morte, mas que iria ressuscitar e subiria para junto do Pai. Aí os seus discípulos começaram a entristecerem, pois não teriam mais o seu mestre com eles. Isso está registrado no capítulo 16 do Evangelho de João, nos versos 5, 6 e 7, que diz assim: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. O Senhor Jesus fez uma promessa para os seus discípulos para controlar e amenizar essa tristeza e dar a eles a segurança de que realmente Jesus Cristo estava com eles sempre. E agora entra o texto da nossa reflexão, que é o verso 8, que diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meus queridos, o verbo convencer significa, em primeiro lugar, trazer à luz, ou expor, mostrar, persuadir. Em João capítulo 3, verso 20, ele vai dizer o seguinte: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então, quando o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo convenceria ou convencerá os homens do pecado, esse convencer significa trazer à luz, mostrar. Então as pessoas que praticam o mal, eles não se aproximam da luz, para que não sejam arguidas, para que não sejam mostradas, para que não sejam expostas às suas obras, porque as suas obras são más.
E Jesus Cristo faz um desafio no verso 46 do capítulo 8. Ele vai dizer o seguinte, no capítulo 8, verso 46, Jesus faz um desafio aqui para eles, para os que estavam diante dele. Ele diz: quem dentre vós me convence de pecado? Vocês não têm capacidade nenhuma de me convencer de pecado. Por que ele disse assim? Porque ele não tinha pecado nenhum. E convencer aqui é trazer à luz as práticas, as obras, mostrar, expor. E ninguém poderia mostrar isso de Jesus porque ele não tinha pecado. Então, essa questão aqui, esse verbo convencer, traz esse significado, que é mostrar, expor, persuadir, ou seja, convencer de que as pessoas realmente são pecadoras. E em segundo lugar, meus queridos, o Espírito Santo é o agente responsável para convencer as pessoas de forma inconfundível do sentido do pecado. E isto ele faz na mente e no coração, ou seja, faz internamente. Esse verbo convencer tem um sentido triplo. Olha o texto: convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pois bem, convencer do pecado, por quê? Porque todos nós somos pecadores. Romanos 3:23, Paulo escreve dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em uma outra versão, e carecem da glória de Deus. E por isso, querido, é que o Espírito Santo, ele tem essa responsabilidade e esse papel de convencer a todos que todos são pecadores, porque somos pecadores por natureza. Então, se todos pecaram, é necessário que entendam ou que compreendam através da ação do Espírito Santo que somos pecadores e que precisamos da graça e da glória de Deus. O Espírito Santo, o seu papel é convencer as pessoas de que são pecadoras, se renderem aos pés de Jesus e serem por eles salvos. Mas também convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando fala da justiça, essa justiça é a justiça aplicada por Deus, o Pai, na pessoa de Cristo, quando ele assumiu o lugar daqueles por quem ele veio para salvar. Essa justiça é oferecida por Deus em Cristo Jesus, conforme registra Romanos no capítulo 5, verso 1. Sendo justificado por meio da fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E também convencerá as pessoas do juízo. Isso significa dizer que o juízo será o julgamento daqueles que não aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, rejeitam a salvação que é oferecida em Jesus. Em João 3, 18 e 19, ele vai dizer o seguinte: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, convencer o mundo do juízo significa dizer, mostrar, expor que as pessoas que não creem em Jesus Cristo, que não aceitam
a salvação oferecida por Deus em Jesus Cristo pela mediação do Espírito Santo, que ele já convenceu que somos pecadores. Ele já convenceu de que a justiça de Deus é aplicada em Jesus Cristo em nosso favor, para nos livrar da ira vindoura, da condenação eterna. Então, essa justiça é aplicada em Cristo para nos salvar em nosso favor. Portanto, convencer do juízo é que todos aqueles que não creem, que não aceitam a Jesus, já estão condenados. Quem nele crê, diz o texto, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, qual é o papel do Espírito Santo na salvação? É convencer do pecado, da justiça e do juízo, trazer à luz, mostrar, expor, persuadir, convencer internamente. E é isso que o Espírito Santo fez, faz e vai fazer na vida, na mente e no coração daqueles que ouvirem a palavra de Cristo e crerem em Deus que o enviou. É o papel do Espírito Santo convencer, conduzir, aplicar a mensagem da salvação no coração daqueles que hão de ser salvos. Nós que já recebemos a salvação em Cristo, fomos convencidos dessa forma. O Espírito Santo nos mostrou que nós, por natureza, somos pecadores. E por sermos pecadores, estávamos condenados à morte eterna. E ele, nos convencendo disso, nos mostra que teríamos a possibilidade de sermos salvos em Jesus Cristo, porque a justiça de Deus seria aplicada em Jesus em nosso favor. Então, por meio de Cristo, estaríamos livres da ira vindoura, livres da condenação eterna e salvos para a vida eterna. E do juízo, porque ele nos revelou que aqueles que não creem em Jesus já estão julgados. Os que creem não serão julgados, mas os que não creem já estão julgados. Essa é a função do Espírito Santo, é o papel do Espírito Santo na obra da salvação. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra e assim vivermos de modo digno do Evangelho pelo qual fomos chamados para a salvação, para a vida eterna em Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra na qual meditamos. Interioriza, através do teu Espírito Santo, a mensagem aos nossos corações e aquilo que não pudemos transmitir. O teu Espírito Santo aclara as mentes de todos que ouviram para o crescimento espiritual de todos. Faça isso, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Te escutar, tua presença e tua graça enchem este lugar. Com tua mão sela o meu coração para ser só teu. Diante do trono nós te adoramos, bendito somos teu povo, a tua nação escolhida. Fica, Senhor, cada dia conosco
comigo, Senhor, quero te escutar. Tua presença e tua graça enchem este lugar. Tua presença e tua graça, com tua mão sela meu coração para ser só teu, para ser teu, todo teu. Diante do trono nós te adoramos, bendito Rei. Somos teu povo, a tua nação escolhida. Fica, Senhor, cada dia conosco na estrada, guarda nossas vidas. Fala comigo, me enche de graça, me ensina a caminhar. Fica comigo, se o mundo passa, comigo estará. Fala comigo, me enche de graça, me ensina a caminhar. Fica comigo, se o mundo passa, comigo estará. Palavras do apóstolo Paulo: foi precisamente para isto que Cristo veio, foi precisamente para resgatar, para nos redimir, para que nós possamos ter acesso a Deus. Jesus Cristo veio precisamente para isso, para nos resgatar, para nos dar vida nova, para que nós tenhamos vida nova, renovados, para que nós tenhamos o Consolador, o Espírito Santo com as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra, que nós possamos crer de todo o nosso coração no ministério do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, obrigado por mais este momento, em nome de Jesus. E queremos desejar a todos que o Senhor te abençoe e te guarde.